Fala, meus amigos machadores, estamos aqui em mais um podcast em EPP. Fala, turma, tudo firme? Como é que você tá, meu irmão? Bom demais, e você? Mais uma segunda-feira. Às 19 horas. E hoje a gente tá com a novidade Mega Master aí. A novidade chegou, irmão. A gente prometeu pra vocês na semana passada que ia bombar de novidade aqui. E a novidade chegou e tá na nossa tela ali, na tela do podcast Machador. E tá na mesa também, ó. Tem novidade. Tá em tudo que é lugar aqui essa novidade. Olha a novidade aí. E quem que vai anunciar essa novidade? Eu posso falar? A Rocha. Estamos hoje, pessoal, com a equipe da UCB Vet, junto com o Dr. Eider. Clínica do Rancho. Meu irmão, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Léo, UCB Vet, Dr. Eider. Meu irmão, obrigado. A gente sabe como é difícil vocês dar uma pausa nas atividades. Você lá com suas atividades, viajando aí, rodando essa Bahia toda. E doutor aí, várias cirurgias, vários atendimentos, uma correria aí que a gente sabe. Foi difícil, mas conseguimos aqui botar todo mundo na mesa. E a grande novidade... Isso aí. É o patrocínio do podcast Machador. Agora a UCB Vet é patrocinadora oficial do podcast Machador. Fizemos esse preâmbulo, digamos assim, na Nacional do Manga Larga Machador. Esse patrocínio veio através do nosso amigo aqui, Léo, que intermediou essa negociação com uma das maiores linhas de medicamento do Brasil. Isso aí. E estamos aqui também com o Dr. Eider, da Clínica do Rancho, que é um dos maiores hospitais da Bahia, de equinos, que é como é que eu posso falar? Usuário contínuo, defensor da marca UCB Vet. Então, é o cara que vai falar de tudo aqui hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que ele para falar que usa. Não podia ser ninguém melhor. Tá no dia a dia do uso contínuo da medicação com os animais, com o Equiflan, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E vamos falar de cavalo. O assunto hoje é cavalo. Remédio pra cavalo. Causas, remédio, doença. Eu tô curioso. Vou lhe apertar hoje. Léo, hoje eu não Deixa os homens se apresentar. Pera aí. Ô, turma, só pra vocês ficarem sabendo, o Léo tava meio tímido, disse que não ia participar não, que ia ficar nos bastidores. Eu falo logo, pra lhe quebrar logo. Pronto. Mas a gente botou ele na cadeira. Agora se apresente, que você tá aí, se apresente. Bom, eu sou o Leandro, né, o promotor técnico veterinário da UCB Vet, responsável pela região da Bahia e Sergipe. E tô na empresa já faz um ano, né, trabalhando como promotor. Bom demais. E aí... visito fazendas, visito casas agropecuárias, né? Tem uma grande afinidade também com a Clínica do Rancho aí, que uma escola pra gente, né? Não só na área comercial, mas principalmente naquela área lá no começo da formação. E aí trabalho hoje com a UCB, né? E tô aí tentando fazer essa parceria, intermediando aí. Bom demais, velho. Tentando não, você conseguiu. Conseguiu. Pronto. E obrigado. E a gente agradece também a confiança. Com certeza. Pra gente é uma grande responsabilidade. Passar a bola pra doutora, dar uma boa noite pra turma aí. Boa noite a todos. Bom, eu acho que Davi falou tudo. A gente tentou e conseguimos, né? Conseguimos. Saiu, nasceu. Pode ter certeza que é um prazer pra mim também estar aqui, velho. Obrigado. Eu sou fã de vocês, sigo a página de vocês, Obrigado. Assisto sempre os podcasts. Eu acho interessantíssimo que vocês fazem essa linguagem para o criador. Muitos colegas veterinários têm assistido também e ajudado muita gente também nesses podcasts, né? Eu acho que o intuito é justamente isso, né? Eu acho que é ajudar realmente quem está nesse dia a dia, no corre-corre, você poder fazer muita coisa, parar para estudar muitas vezes, e às vezes num podcast, numa informação, muda a vida do cara. Vira a chave, né? Vira a chave total. Então, parabéns, primeiro, eu gostaria de falar isso aqui ao vivo, né? Obrigado, meu velho. Parabéns mesmo, é um prazer estar aqui. Pois é, eu tô aí na labuta, né? Tô fazendo semana que vem aí 22 anos de formado. Pouco tempo. Eita, parece que foi ontem. Praticamente aí 25 anos trabalhando com cavalos, certo? Cavalos atletas. Você formou com 5 anos de idade, tá certo. O cara é novo. Tô aí, não é porque eu tô de boné. Mas é isso, tô aí na labuta aí no dia a dia, no cavalo. Com certeza, nosso foco é o cavalo de atleta. Explica pro pessoal onde que vocês ficam, quais os atendimentos que vocês fazem, a especialidade da clínica. Pronto, a Clínica do Rancho, ela foi fundada em 2007, certo? Por mim e por meu sócio, Alexandre Tinoco, mais conhecido como Tinoco. Nós somos estudantes juntos, formamos juntos.
E fundamos a Clínica do Rancho justamente por causa dessa lacuna que tinha na Bahia, de falta de um local onde acompanhasse os equinos, né? Enfermos, né? Os cavalos doentes. E a gente conseguiu, dentro de uma hípica western, na época, que era o Rancho Moarama, e a gente conseguiu colocar a clínica lá dentro. E foi uma demanda muito grande, porque não existia esse serviço aqui na Bahia, de você mandar um animal para ser tratado e acompanhado. Não existia isso. Um hospital de fato. Exatamente. Então a gente começou muito pequeno e tal, e o lugar onde nós estamos hoje foi desde 2008. E dentro desse local onde nós estamos hoje, nós conseguimos realmente fazer um hospital. Hoje nós somos um hospital, realmente. Temos centro cirúrgico, laboratório, intensivismo, né? Nós temos residentes, veterinários responsáveis por esses animais internos, certo? Os pacientes, né, internos. Então, em 2010 ou 2012, eu não me lembro agora, a doutora Márcia, que é outra sócia nossa, adentrou a clínica, certo? Também porque a clínica tomou uma proporção tão grande que só eu e o Tinoco não conseguia administrar. Hoje vocês têm... Qual é o número, a equipe de vocês, a quantidade de pessoas? Hoje nós somos 5 veterinários e 3 residentes. Hoje comportam quantos animais, assim? 13 animais. 13 animais. 13 animais. Como nós estamos dentro de um centro de treinamento, quando nós estamos muito cheios, nós pedimos licença ao centro de treinamento, que a gente utiliza também as baias como dele. Ponto de apoio. Ponto de apoio, exatamente. Bacana. Mas, assim, a gente sempre preconizou na clínica o não internamento longo. Então, a gente sempre preconizou a gente fazer um tratamento mais intensivo e que esse animal retorne para casa mais cedo. O máximo, por isso que a gente tem totalmente 13 baias. A gente nunca pensou em ampliar nada disso por causa disso, porque a gente sabe, querendo ou não, que o animal fora de casa cria esse estresse. Perfeito, é verdade. Cria esse estresse, é diferente, o animal perde peso, é igual a gente quando vai para o hospital. Ficar louco para voltar para casa. Exatamente. É ansiedade, acontece tudo isso com o animal. Então, eu acredito até que seja um diferencial da clínica. Do rancho é justamente isso. Essa nossa vontade, a gente bota na cabeça realmente que a gente quer que o animal volte para casa mais cedo. Perfeito. Volte para casa mais cedo. Então, é exatamente isso. A clínica hoje comporta isso aí, é que nossa equipe, a Bahia toda, trabalhamos também na parte de Sergipe, muitas vezes. Vamos para Sergipe, Pernambuco, mas o foco realmente é a Bahia. E um volume de atendimento grande, né? Para ter 5 profissionais. Assim, graças a Deus a gente tem um foco grande e parcerias também, que é bem importante. Pergunta curiosa, assim, qual é a maior causa de doença assim, que chega para você, que chega animais, assim, o que é que acontece mais no dia a dia? No dia a dia. Com certeza, problemas locomotores. A ortopedia é o carro-chefe. Quando nós... É até engraçado isso também, é uma excelente pergunta. Porque quando a gente lançou a clínica, com certeza, os maiores casos era cólica. Eu ia fazer essa pergunta. Era cólica por quê? Porque, querendo ou não, tinha poucos veterinários no campo. Tinha poucos. Na época que eu me formei, só tinha a UFBA. Só tinha a Federal da Bahia como formadora de veterinária na Bahia. Hoje nós temos, eu acho que só aqui na Bahia são 34 faculdades. Se eu não me engano. A gente pode até ver isso aí, para a gente não estar falando aqui, mas eu acho que é justamente isso aí. Então, assim, hoje tem muito colega no campo. Muito colega no campo que faz os atendimentos que cólica é uma emergência. Não existe, amanhã eu atendo. Não. Cólica é emergência. Então, os colegas têm atendido esses animais no campo e realmente, quando os casos demandam mais tempo para atendimento ou realmente são casos cirúrgicos, aí eles mandam para a gente. Por isso que a ortopedia, ou seja, o cavalo atleta, querendo ou não, quando ele é muito utilizado, existem aquelas lesões de esforço repetitivo. Então, lesões de tendinites, inflamações de ligamento, inflamações articulares. Verdade. E é exatamente no ano do cavalo, praticamente, assim que a gente diz, né? Ou seja, o ano que aquele cavalo está despontando e tal. Então, ele perde performance por uma manqueira, ele procura logo a clínica, porque sabe que a gente vai ter um diagnóstico diferencial, certo? Porque a gente já tem, além de ter experiência, a gente tem máquinas que descobrem essas lesões. De última geração, né? Exatamente, descobrem essas lesões mais rapidamente, porque quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor e mais rápido também vai ser a recuperação. Melhor o tratamento e mais rápido a recuperação. Vocês têm suporte também para visita em campo? Se a gente precisar, a clínica do rancho vai até o cliente? Temos sim. Temos um médico veterinário hoje que praticamente ele fica full time no campo, certo? Que é o Leonardo. O Leonardo hoje fica full time no campo, munido também de aparelhos de última geração, justamente para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, a gente tem também, é uma preocupação nossa também. Mas,
a gente sempre teve também essa parceria com a maioria dos veterinários. Então, hoje, vamos dizer, Davi está em Mari. Mari está com um problema lá, tal. Eu tenho certeza que se o Leonardo não tiver perto lá, eu vou ter um colega da região De extrema confiança. de extrema confiança que sabe como que nós trabalhamos para lhe indicar. Isso que eu acho perfeito, entendeu? E esse link do hospital com o veterinário de campo é que nós hoje na Bahia estamos à frente de muitos lugares do Brasil. Hoje nós temos um link, essa parceria com o veterinário de campo muito interessante, em prol do cavalo. Em prol do cavalo, que é o que. Porque é por isso que nós estamos aqui, né? O objetivo maior é atender de fato aquela enfermidade, né? Exatamente. E para isso tudo, obviamente, você precisa de uma base forte de medicamento, né? Perfeito. Você precisa ter uma linha de medicamento, uma linha de produto de sua extrema confiança. Como é que começou essa parceria com a UCB? Você falou, pô, esse produto é bom, vou usar. Rapaz, a UCB, o Tiago, que trabalha na UCB, até que você conhece, Davi, ele foi meu estagiário e logo depois de formado ele começou a trabalhar na UCB. E aí a gente teve uma afinidade a gente sempre teve uma afinidade muito grande, ele como estagiário, como estudante mesmo, na época dele estudante. E ele me apresentou os produtos da UCB. Eu já utilizava, claro, Sorovita, Fendoral, que eu já trabalhei com cavalo de corrida, então eu trabalhei muito com esses produtos, certo? Mas eu não tinha essa afinidade. E com o Tiago, e depois com a vinda do Léo aqui para a empresa, a gente teve realmente essa afinidade e eu comecei a observar com outros olhos o produto CB. Por quê? Porque a gente começa a ter o que você acabou de falar, confiança. Eu acho que o médico veterinário clínico e cirurgião como eu, ele precisa confiar no que está receitando. É verdade. Né? A gente sabe que a área comercial hoje, ela deu um boom muito grande. O cavalo, a partir do momento que o cavalo é considerado como um pet, então ele deu um boom muito grande nessa área comercial. Muitos produtos para cavalo que antigamente não tinha. Viraram atletas de alto nível, né? Exatamente. Muitos produtos. Então a gente tem que ter realmente afinidades. Então, a confiança, né, também. Então a gente teve, eu participei também do nascimento do Equiflan. A gente foi, querendo ou não, um campo de testes do Equiflan. É uma droga excelente para o cavalo. Hoje eu digo a você que o Firocoxib, que é a droga do Equiflan, é o medicamento que eu mais uso na minha rotina. Hoje, além dos produtos locomotores, que praticamente é o que nós utilizamos, eu tenho hoje, trabalho já no forno aí para ser colocado, para ser publicado, também do Firocoxib no tratamento de cólica, pós-cirúrgica. A gente saiu um pouco da nossa caixa de que só outro tipo de anti-inflamatório que é interessante para cólica. A gente tem isso aí, que é o Flunixin, né? Embora a UCB também tem o Flixila, mas o Firocoxib é uma droga extremamente interessante para um animal com cólica. Com cólica porque ele não vai agredir o sistema gastrointestinal dele. Isso que eu ia pedir para você pontuar um pouco. Foca aqui. Um pouco melhor, não. doutor. Que é o seguinte, às vezes a gente está aqui batendo um papo e aí a gente tem a fala mais técnica, né? Mas para que as pessoas de casa, no total, a gente consiga até passar e para que eu mesmo também possa entender. Quando a gente chegou aqui que a gente estava batendo um papo sobre o Equiflan, ele é um anti-inflamatório oral, né? Que serve para algumas afecções que o senhor vai explicar, mas o diferencial dele foi esse que vocês pontuaram, que é a questão de evitar úlceras, evitar problemas gástricos, né? Então eu queria que você falasse um pouco a linguagem mesmo nossa, da raiz, sobre isso, para que a galera pudesse entender. Qual é o benefício que a gente tem usando essa medicação aqui? E o benefício, melhor ainda, qual é o benefício que o animal tem em usar isso? Pronto. O Equiflan é um anti-inflamatório não esteroidal, como a gente chama. Eu vou destrinchar isso aí, pode ficar tranquilo. Então ele não é esteroide, ou seja, ele não é corticoide, né? Então, e ele tem quais são as principais ações do anti-inflamatório? Ele é analgésico, ou seja, combate a dor, vamos falar assim, né? Na linguagem bem assim. Ele é anti-inflamatório, claro, então ele combate a inflamação. E ele também é antipirético, ou seja, ele combate a febre. Certo. Então, o anti-inflamatório não esteroidal, todo anti-inflamatório não esteroidal faz isso, certo? A ação dele é essa. O diferencial do Equiflan, do Firocoxib, é o quê? Que ele é COX-2 seletivo, ou seja, existe a ciclooxigenase 1 e a 2. A 1,
O anti-inflamatório, geralmente, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, a maioria, ele combate as duas. Só que a ciclooxigenase 1, a COX-1, ela tem uma ação muito importante como proteção do estômago e do intestino do ser vivo, certo? Então, quando você toma um anti-inflamatório, não sei, todo mundo já tomou isso aqui. Não tome anti-inflamatório em jejum. Coma primeiro, almoça primeiro. Todo mundo teve uma avó, teve uma mãe, um pai que Exatamente. fala isso. Por quê? Porque realmente agride. Quando você toma muito anti-inflamatório... Fica machucado, aquela Isso, sensação ali, sensação. Estômago pesado. dói. Pesado, o estômago doendo. Tem gente até que sangra, realmente. Como o Gera animal, uma gastrite. como o animal não fala, Exatamente. a gente não sabe que ele tá sentindo isso, mas tá. E às vezes o animal perde peso, você tá suplemento pra dentro e na verdade é um problema Não, gastro, né? Perfeita colocação, Pepe. Perfeita colocação. Exatamente. O cavalo, como ele não fala, não, ele vai repercutir nisso. Um animal com úlcera é um animal de pelo feio, pelo eriçado, magro. Você utiliza suplementos ele com magreza, certo? Ele não engorda. Então, isso é a úlcera do cavalo. Então, o Equiflan, o Firocoxib, ele só vai atuar na COX-2, que é justamente essa que causa a inflamação, realmente. Então, deixando a COX-1 de lado e ela atuando direitinho aí como protetor de gástrico, como protetor gástrico, entendeu? Então isso é extremamente importante pra gente. E é algo de fato inovador, né, no mercado. Porque eu até então, acho que nenhum humano eu tinha ouvido falar sobre um anti-inflamatório que não agrida o estômago. Isso, tem. Mas assim, acho que não é tão comum de ouvir falar, né? Isso. Você pesa quanto? Vou falar isso ao vivo. É sacanagem, né, pô? Eu tô botando aqui o peso que botar um aqui pra tu. E aí, Eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar. Não, eu tô... Ó, o Léo quer falar, deixa essa Léo questão falar. do Equiflan, né, como o professor Eder falou, acho que o que ajuda mais o médico veterinário e o criador é a questão de uso prolongado, né? Sim. E aí, essa é a grande preocupação. Tem algumas enfermidades que acometem os animais que a gente se preocupa muito com o tempo limitado de uso dos convencionais, que é 5, estourando 7 dias. Porque Só que pode machucar pode vir a afetar o sistema gástrico. Então, essa questão dessa proteção aí, dessa seleção, né, do COX-2 seletivo, ele permite a gente esse uso prolongado. E aí né? estende a utilização. Consegue estender. E balão os Bacana tratamentos, isso, né? Exatamente. Bacana, hein, Pepe? Sem Porque às vezes tem que parar o tratamento da inflamação para não afetar o estômago, né? Para a gente ter aqui uma noção de como é importante isso, o cavalo é extremamente susceptível a problema gástrico. O cavalo estressado ele pode ter, pela conjuntura anatômica e fisiológica do estômago do cavalo. Mesmo sem problema nenhum, Exatamente. o estresse já causa... Deixa eu ver, Pepe. Exatamente. Toma aí. O estresse de baia já pode causar isso. Uma viagem, tudo, né? Total. Existe um trabalho antigo no Jockey Clube de São Paulo, em algumas hípicas de São Paulo, onde mostrou que praticamente 100% dos animais encocheirados tinham úlcera. Doutor, e quais são os sintomas? 100%? Como é que a gente, 100%. como é que a gente detecta quais são os principais sintomas que um cavalo não está bem do sistema gástrico? Exatamente. Primeiro, o cavalo não come, ou come e não engorda, perde o apetite algumas vezes, o cavalo fica com o que a gente chama de bruxismo, que ele fica aquele ranger dos dentes, pode ser, excesso de saliva, certo? Pode ser também. Então, tudo isso são sintomas de úlcera. Mas, com certeza, o que você vai ver, geralmente, a queixa é, doutor, esse cavalo come e não engorda. Come e não engorda. São aqueles cavalos que, assim, a gente que tem mais traquejo com o cavalo, você vai ver que ele não tem um olhar vivo para você. Ele é um olhar com a orelha... Apático? Um pouco apático? Porque é justamente dor. Ele está sentindo dor. Ele é um cavalo que não está... ele não está normal. Você vê que ele não está normal. Então, são cavalos exatamente isso, extremamente estressados, cara de dor. São exatamente esses animais que geralmente têm úlcera. E às vezes as pessoas que não têm essa sensibilidade, o cavalo já tá com dor ali, não tem o cuidado, não tem a sensibilidade, bota a cela e pau, vamos montar. Ou dá um anti-inflamatório. E não é o Equiflan, e aí vai exatamente. piorar a situação, Aí né? termina de estragar, velho. Porra. Agora, na linha do que você falou, Léo, em relação a tempo, tem algum limite de tempo nesse uso? Que você falou que pode ser um uso prolongado? Assim, o pessoal fala assim, muito de utilizar há 30 dias, né? Sem problema nenhum. Aí acho que o professor Eder pode até falar mais nesse sentido assim, de ir lá na clínica o máximo que ele usou, porque vai depender justamente da afecção que está cometendo o animal, né? Entendi. Mas tem algum caso lá, doutor Eder? Tem. Eu tenho casos de animais assim. Isso é muito importante a gente falar, viu, gente? Porque como a gente está aqui, às vezes a gente pega também tudo que a gente está falando e vira
Protocolo. Não é regra. Não é regra. Sim. Isso vai de acordo com Cada a caso, né? prescrição do médico veterinário de sua confiança. Certo. Certo? Eu tenho cavalos hoje que tomam há mais de um ano o firocoxibo ininterrupto sem problema nenhum. E nenhum tipo de problema gastro. Nenhum tipo de problema. Nenhum. Animal totalmente normal. E nesse caso, qual é o problema do cavalo que tá precisando tomar mais de um ano? Ele tem uma lesão ortopédica grave. Na verdade, não é mais um animal atleta, é uma égua doadora, certo? Que toma isso aí justamente para ela ter ela está Uma qualidade de vida. Uma Confortável. Exatamente, ela está confortável para gerar embrião. Entendi. Gerar Ovular. embrião. Ovular. Essa medicação aqui, não sei se daí do pessoal de casa dá pra ver, ela é igual a pasta do remédio verme. Tem um regulador aqui do peso vivo, né? Isso. A pergunta é a seguinte, doutor, se eu tô com um animal aqui de 200 quilos, eu posso dar e guardar e dar depois? Com certeza. Mais 200 até finalizar? Com certeza. Você pode guardar só numa área arejada. O interessante é limpar o bico aí depois de... Fácil manuseio, né? Faz manuseio, é dosada aí de 50 quilos, uma pasta aí de 7 gramas, muito interessante, dá até para 700, que é um animal de 700 quilos 700 aí. quilos, O firocoxíbio você pode utilizar 2 vezes ou 1 vez ao dia, geralmente você utiliza só 1 vez ao dia, certo? Então a pasta oral com um veículo muito interessante para o cavalo, que muitas vezes você dá um medicamento oral no cavalo, mas por ele ser muito líquido, escorre pela boca, o cavalo não consegue engolir. Essa pasta aí, o veículo é bem interessante, ela adentra a boca, ele não entendi. Ele não é consegue muito cuspir. líquido, aí não derrama. Exato. Adere, né? Exatamente, adere na língua. Perfeito, velho. É muito legal. E eu não experimentei não, mas o pessoal disse que tem sabor de melado. O pessoal... Eu não experimentei não, mas o pessoal Teve, disse que... teve um mano que experimentou, foi? Porque o cavalo não ia lhe falar. Não, tem aquele dono que é apaixonado pelo cavalo, né? Que antes do cavalo comer qualquer coisa, o cara, não, pera aí, meu animal... Tem não come isso? Coisa, não, deixa eu experimentar, deixa eu cheirar isso aqui. Esse eu nunca vi, não. Cheiro bom, tá, tira aí. Agora... tá cheirando a babalu. Tutti-frutti é um negócio... Agora, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o UCB. Falar um pouco da empresa para o pessoal que ainda não conhece saber. A UCB é uma empresa, né? A UCB Vet, ela é uma empresa brasileira, né? Ela hoje é uma empresa centenária. Ela foi fundada em 1917, né? Hoje ela é uma empresa que nesses 100 anos aí, ela vem buscando sempre evoluir, né? Na gama de produtos, né, que vem. E assim, tem produtos hoje no mercado que tem mais de 60 anos e é um produto, e o produto é bastante conhecido já, e até hoje, né, nada sobrepõe esses produtos. Alguns outros concorrentes chegam, mas esse nunca foi desbancado. Então, pelo tempo de empresa e esses produtos, é o que o professor Eder falou, gera muita confiança, né, do pessoal utilizar e de conhecer. Credibilidade. Bom demais. E para se manter cada vez mais nessa vertente crescente da empresa, ela vem lançando os novos produtos mais técnicos, né? Como o professor Eder também falou ali em relação à Clínica do Rancho, essa parceria que tem é uma coisa muito importante. Eu acho que é o mais legal da Clínica do Rancho, é que, além de ser a parte clínica, atendimento, né, de pegar Bahia e outros estados, um hospital escola, né? Ela promove bastante cursos para o pessoal. Então, assim, quando eu entrei na UCB Vet mesmo, poxa, eu fui para debaixo das asas desse homem e falei, professor, velho, me explica isso aqui, por que é tanto assim, né? De maneira prática, assim, aprendendo. Não é nem por isso. A gente toma os treinamentos na empresa e tudo. Eu fui para a empresa lá, a gente tomou, né? Teve uma imersão lá para tomar esse treinamento e tudo. Mas assim, a gente ouviu do dia a dia do cara ali, que eu conheço desde o tempo lá da escola mesmo, né? Da UFBA. E assim, esse cara explicando dessa forma, Léo, que eu uso por causa disso, é assim. Poxa, então assim, me dá muito mais credibilidade para eu chegar hoje com vocês, conversar, chegar na fazenda e conversar, falar do meu produto, né? E passar essa confiança realmente, porque é conhecimento de causa. É porque ele tem experiência prática, né? É o cara que usa e fala assim, não, é por isso, então assim, não é... E os produtos são bons, velho. Inclusive, isso porque parece que é porque é patrocinador, mas não é não. É porque o 4x4 já usa há muitos anos. Muitos anos.
Na verdade, essa questão... Sorovita lá é água. Usa compra de caixa. Falando da ordem cronológica, né? Não é o patrocínio que veio pra gente falar. Na verdade, é pela parceria que você já tinha com o Thiago, né? Verdade. Thiago que me informou. Um abraço, Thiagão. Thiagão, né? Que realmente quem fez essa maior ponte. Eu só fiz a liga, no caso. Mas quem deu a ideia, o fundamento, foi o Thiago. O Thiago falou, olha, eu conheço o Davi. É um cara que tem um Aras 4x4. O Davi Neto, o Davi pai. Conheci seu pai também. E aí... O pai é melhor que o filho. Aí pai é gente boa demais. É porque é mais antigo, né? Tem mais tempo. Então, meu tio é gente fina. Tem mais praça aí, mais tempo de praça. Mas assim, então essa parceria, na verdade, da questão do patrocínio surgiu primeiramente por conta disso. Né? Por causa da confiança do uso já, de ter essa parceria, de conhecer. Eu falei, não, já que vocês têm um podcast, o Thiago falou, não, ele tem um podcast que é muito bom. Eu falei, não, bora tacar fogo nisso aí, bora fazer acontecer. Gente, a gente usa mesmo lá. O CBVET lá em casa é mato. Uso e dá certo. Todos os produtos que nós usamos dá certo. Eu queria também, doutor, a gente falou um pouco desse, mas o Sorovita, a gente usa muito lá. Fala um pouquinho, pessoal, o que é o Sorovita, a importância dele, desse soro. Eu acho melhor o senhor falando do que eu. E depois ainda tem outra pergunta sobre esse mesmo. A gente volta, hoje a gente tá aqui, vamos falar de tudo. O Sorovita é o que a gente chama de soro vitaminado, né? O soro vitaminado é um soro que já vem pronto com alguns tipos de vitaminas, que é interessante para justamente você promover. Geralmente a gente utiliza para quê? Para percussor de apetite. O animal que está ali, meio sem apetite e tal, você faz isso aí, que tem uma vitamina B12, que ela é percussora de apetite, né? Além de você fazer também animais convalescentes, animais que chegam no lugar que desidratou muito, está desidratado. Você faz o Sorovita juntamente com a solução que a gente chama de soluções isotônicas, né? Geralmente a gente utiliza o Sorovita justamente com o soro Ringer com lactato, que é o conhecido pra caramba da gente, né? Soro branco. Soro branco. O soro branco Ringer com lactato, então a gente utiliza 1 a 2 Sorovita com mais uma caixa de Ringer lactato, que são 16 litros. Aí você hidrata o animal de uma forma interessante, além de você também infundir nele algumas vitaminas interessantes. Eu acho bem interessante. Quais são os benefícios de você utilizar o Sorovita em um aras assim? Interessante justamente isso que você está falando, que é uma pergunta muito boa, porque, querendo ou não, muitas vezes banaliza-se, né, o medicamento e utiliza-se sem saber o que é. Mas eu recomendo realmente exatamente isso. Animais que vão para provas extenuantes ou participar de muitas provas num curto período de tempo, fazer uma preparação, certo? Pré-viagem com o Sorovita e juntamente com outras soluções, certo? Para quê? Para que mantenha ele de uma forma, o organismo dele, as vitaminas dele de uma forma interessante para suportar tanto a viagem como as provas, entendeu? Para que ele não tenha uma queda nos níveis de vitaminas e hidratação, minerais. Exatamente. Manutenção hidroeletrolítica, que a gente chama. Ou seja, manutenção dos eletrólitos e vitaminas no organismo. Pô, bacana. Agora sim, a gente falou sobre o anti-inflamatório e sobre o diferencial dele. Mas ele é um anti-inflamatório com alguma indicação específica ou em termos geral? Geral. Na verdade, isso também é meio que uma máxima, né? A gente tem no cavalo, principalmente, cria-se máximas com relação ao anti-inflamatório. Tal anti-inflamatório só serve para cavalo mancando. Tal anti-inflamatório só serve para animal de cólica. Tal anti-inflamatório é bom para isso. Não. Certo? Hoje o filocoxib, o Equiflan, você pode utilizar em qualquer tipo de afecções inflamatórias no cavalo, certo? Só que a gente tem que ter um pouco de indicação para algumas coisas. Então, ou seja, se eu vejo aquele cavalo que está com cólica, que precisa ser sondado para fazer uma lavagem gástrica, ou seja, ele tem refluxo do estômago, eu não vou fazer uma medicação oral, porque na lavagem eu posso tirar ele. Então a gente tem que ter as indicações corretas. Mas o filocoxib pode ser utilizado para qualquer afecção inflamatória no cavalo, com o benefício de você utilizar por máximo de tempo que você quiser, sem ter os malefícios de problemas gastroentéricos. Tem algum outro produto da UCBVET que você utiliza diariamente no seu diariamente no seu dia a dia? Mas tudo bem, diariamente lá na Clínica do Rancho. Eu gosto muito de um produto da UCBVET, que também foi um dos precursores lá na clínica. O Sotrate?
Hã? Consotrate, né? Não, o Cortivete, que é justamente o Lá corticoide. mesmo é... O Cortivete é a base de dexametasona, isso sim é um esteroide, né? É um corticoide. Então, para afecções, principalmente pancadas, que criam muito edema, então inflamações muito grandes em cavalos, eu gosto muito de utilizar a dexametasona, que é o Cortivete. Então, assim, é também outro produto que a gente utiliza bastante, além de problemas de dermatites, problemas de pele, problemas afecções neurológicas também. Nós utilizamos muito a dexametasona, que é o Cortivete. E também tem a flunixina, que é o Flunixin, meglumine da UCB, que também nós utilizamos muito para dores viscerais, certo? Esse é um inflamatório geralzão. Esse interfere tanto na COX-1 como na COX-2. Você tem que usar com parcimônia, até porque a analgesia Quando dele... você fala assim, é um anti-inflamatório geralzão, o que você quer dizer assim com isso? Para a turma que está em casa, ele é um anti-inflamatório que abrange outras áreas, outras regiões do corpo, digamos assim? Ele vai agir como anti-inflamatório geral, só que ele não vai ser igual o Firocoxib do Ecflan. Massa. Ele vai também atuar naquela que a gente falou que é proteção, a COX-1, né? Então tem que usar com muito cuidado. Critério tem que ser utilizado a flunixina, tá? Por quê? Porque você pode estar causando uma úlcera no animal. Então ele tem uma ação analgésica para víscera muito interessante, bem interessante. Tem ação para locomotor também. Não é porque só vamos utilizar ele para víscera, ele também tem ação para... O que é a víscera, doutor? Vísceras é estômago, intestino, qualquer tipo de órgão interno. Os fatos. Pronto. A grosso modo... Os bofs, meu filho, os bofs. Vai falar que morreu e botou os bofs pra fora, não? É isso. Eu tento traduzir. E nessa questão que o professor fala aí, eu também, no campo, eu vejo muito... O pessoal banaliza muito o uso de anti-inflamatório, principalmente nas grandes casuísticas de cólica, né? O pessoal associa muito que o anti-inflamatório é quem vai solucionar o problema de cólica. E muitas vezes ele mascara para o veterinário o estado real do animal no atendimento de cólica. Então, assim, os criadores, de uma certa forma, banalizam muito. Não, deu cólica, vou usar aqui. Aí o animal entra naquele conforto ali da dor. Mas isso aí não quer dizer que a cólica está resolvida. A gente só está mascarando aquela dor ali só para dar tempo, teoricamente, do veterinário fazer o atendimento. Mas o ideal mesmo, se a gente fosse botar no real, era melhor não fazer nada do animal e chamar o veterinário o mais rápido possível. Por quê? Porque aí sim o veterinário vai ter a real condição do animal e saber conseguir lá pela anamnese do animal, pelo exame clínico, em que tipo de cólica é aquele ali e conseguir realmente solucionar. Porque às vezes quando o animal está com o anti-inflamatório já utilizado, o animal está ali estável, a gente chega ao veterinário, olha, se for lá no primeiro momento não percebe, não é grave não. Vai dar pra gente fazer aqui. Muito bem colocado, Léo. Vamos fazer alguma sonda. Então, assim, isso é muito importante, não banalizar, né? Aí, não é puxando a sardinha pro lado do veterinário, né? Mas já puxando, né? Que realmente a gente se preocupa com o animal. Então, o criador que tiver esse caso, o ideal, se for fazer mesmo, na minha opinião, é chamar o veterinário. Chama logo, tá assim, 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 pro veterinário já instruindo, aí sim. O veterinário, não, já que o animal está muito agitado, para ele não se machucar, faz isso aí que você já está me contando a real condição dele, o estado dele, que eu já estou encaminhando para aí e a gente vai tomar as medidas corretas. Você foi muito feliz, porque a visita do veterinário é importante. O veterinário chega lá, você mascarou, o veterinário não consegue identificar. Dificulta. Porque o animal fica assintomático, né? A gente costuma dizer que o fator tempo, principalmente no atendimento de cólica, é o que mais salva cavalo no mundo. Então, muitas vezes, até vamos falar aqui, vamos falar uma coisa aqui muito aleatória. Frete. Eu tenho certeza, isso aí também a gente estuda isso aí, a gente conversa muito com quem faz frete. O cara que vai chegar lá e vai ver um cavalo tranquilo, na hora de embarcar, ele vai... Claro que a gente não está falando para nenhum sair desembestado, né? Uhum. Mas ele vai vir muito tranquilo também para o hospital. E se ele chegar lá e ver o cavalo não está tão tranquilo, está sentindo dor, está de uma forma que precisa ser urgentemente mandado para o hospital... Sofrimento que a gente fala, né? Ele vai ser muito mais atento na estrada. Ele vai estar muito mais atento a chegar rápido no local. Então, isso tudo que ela está falando é perfeito. Inclusive com dosagens.
Se você entrar em contato com um veterinário, com um médico veterinário, com um colega, ele vai dizer a você, ó, aplique tanto em tanto tempo, vá por aqui, o caminho é esse e tal. Se não der para ele chegar rápido, ele vai dizer o que fazer até chegar lá. Então, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Perfeito. Inclusive, quando ele falou aqui do frete, a gente faz uma analogia, a ambulância. Se o cara sai infartando do hospital, o motorista, meu amigo, até chegar aqui no HGL, ele vem pulando quebra-mola e tal. E se for uma dor de barrigazinha, um negócio, o cara vem tranquilo. E às vezes não é nem a velocidade, mas é o cara traçar as rotas. Agilidade, se preocupar. Né? O cara tá vindo com o animal precisando, pô, não vou entrar em feira não, já vou rodando, que pode estar engarrafado, vou fazer o contorno por lá. E quando o cara vem tranquilo, nem pensou, já tá no engarrafamento ali e demora. Perfeito. Agora sim, pegando pra clínica do rancho, a gente falou de cólica, você disse que no início você atendeu muita cólica, né? Uhum. Você já pegou aqueles casos mesmo brabo de gente que colocava Coca-Cola pelo reto do animal, que resolvia a cólica? Cara da casa. Tem esses casos. Bora fazer um livro? Dá pra fazer um livro? Ó, carvão, garrafadas em geral. Uma vez chegou uma coisa inusitada. Pulga de bucha, que era tipo uma erva que tinha no local. Querosene também eu já vi. Querosene. Rapaz, infelizmente, isso melhorou muito, mas ainda é uma situação real. Acontece muito. Alguns lugares. Ainda nos dias de hoje acontece muito? Ainda nos dias de hoje, infelizmente. Principalmente em substâncias que fazem no reto do animal. Pensando que o intestino do cavalo é intestino igual ao do humano, né? Que muitas vezes você faz uma lavagem retal e vai curar essa compactação, vai curar essa impactação. Só que é diferente, né, doutor? Total. Não tem nada a ver. Da boca ao ânus do cavalo, muitas vezes você tem até 60 metros de intestino. 60 metros. Certo? Então é muito grande, muito grande. O cavalo ele foi forjado pela natureza, pelo Deus maior lá, pelo cara, para ser uma caça, gente. Então o cavalo tem estômago pequeno para comer pouco, olhando aqui para onde está o predador, e comendo pouco aqui, e correndo, olhando lá para o predador. E por quê? O estômago é pequeno para ele ir jogando no intestino grande. Então a digestão mesmo do cavalo é feita no intestino. Entendeu? Aí vem um homem, pega ele e bota numa baia, 4x4, 5x4. Você vai comer isso, tal hora. Ele não foi ainda forjado para isso. A gente que domesticou. Exatamente. Então, assim, a gente ainda está no processo, eu digo isso muitas vezes, processo de domesticação do cavalo com relação à nutrição. São muitos anos aí para o cavalo se adaptar a isso. E aqui não é nem para se adaptar a isso, né? O cavalo não... É porque a natureza dele é diferente, né? Por isso que nós temos artefatos interessantes para os cavalos embaiados. O que é? Soltar o cavalo. Baias com áreas de lazer, que nós chamamos. Baias que você consegue soltar ele num piquete. Vai e volta. Isso é interessante para o cavalo. Manejo de bem-estar, né? Sim, com certeza. E isso é perceptível. Tem animais que em algumas áreas que a gente vê, tá lá trancado. Eu vou até começar de novo essa frase. Muitas vezes a gente discute e a gente acha que tratar cavalo é o cavalo que fica 24 horas dentro da baia. Muitas vezes a gente já tinha... O melhor tratamento é aquele animal embaiado o tempo todo. Não, principalmente os bichos... Exato. Super obeso, na Tem que estar gordão, pelo limpinho, pretão e tal. Enquanto tem muitos animais que eles falam pra gente através do corpo. Animais que não aceitam essa adaptação e que quando estão 24 horas embaiados, o super estresse ali, eles não engordam. E aí quando você faz um manejo desse, solta, prende... Às vezes o animal literalmente solto tá mais gordo do que na baia. Exatamente. Então pode até não estar mais gordo, mas tá mais saudável. Sim. Porque às vezes mas às vezes até mais gordo acontece também, né? E nem sempre gordura é saúde. Saúde. Não, e assim, no meu caso mesmo, muito, você deve pegar infarto, né? É fofura. É fofura. É fofura, o cara está bonito, vai na cavalgada, o cavalo totalmente despreparado para aquela distância, infarta. E vocês falando isso assim, eu passo muito por isso, por eu representar laboratório, trabalhar com o meu laboratório, né, com a CBVET, e a gente tem esses produtos. Os caras, na conversa da gente, os caras confiam mesmo, né, de a gente conversar, e o cara, pô, Léo, vamos lá, eu compro o produto que for necessário para engordar meu cavalo, que o meu cavalo tá magro, o que é que eu preciso comprar, o que é que eu preciso fazer pro meu cavalo engordar? Eu falo, não, vamos lá dar uma olhada no cavalo, quando a gente chega lá, rapaz, aqui, olha o cavalo na baia,
Pense num cavalo bonito, gordão, o pelo... Aí eu falei, rapaz, o que precisa aí? Eu preciso de o quê? Rapaz, tem que mudar o olho do dono. Porque o dono aí, velho, rapaz, tu quer mais o que nesse cavalo? Cavalo bonito, não tu acha mesmo, Léo? Não. Aí eu acho que o cara faz isso pra gente ir lá ver o cavalo bonito e elogiar. Rapaz, o cavalo é lindo, rapaz. Não, tá ótimo. E que você vê que não Eu acho que não. Eu acho que porque ele realmente acha que tem que engordar mais um pouquinho. Rapaz, eu já olho do dono. Eu já fui, não. Eu sou usuário, mas... Muito tempo atrás, antes de pensar em trabalhar com assessoria, eu pensava dessa forma. Antes do conhecimento invadir, eu falo sempre assim, quando o conhecimento invade sua cabeça, não tem mais volta. E aí, antes desse conhecimento invadir, o cavalo tá ali, sabe aquele ossinho da garupa, tá ali aparecendo, você quer cobrir. e o saudável é o que tá gordão. Se tá faltando alguma coisa... Que tiver mais gordo é o mais bonito. E esse pensamento, eu acho que essa é a missão que a gente tem aqui, e que a gente tá tendo nessa mesa hoje, e desde quando a gente começou o podcast, a gente sempre fala, levar informação, sabe? Ajudar as pessoas, somar de alguma forma. É por isso que vocês estão aqui hoje, com a experiência que você tem na Clínica do Rancho, com o know-how que hoje você tem com esses produtos veterinários, com as medicações que ajudam, as drogas que ajudam a auxiliar as afecções, as enfermidades, as doenças do cavalo. Olha eu querendo complicar. Porque eu tô falando bonito aqui. Aprendeu já? Aprendeu, né? Eu aprendo rápido, besta. Mas é vai por isso chegar que a gente tá aqui, né? Vai chegar em Maragogipe? Não, porque as afecções... Um abraço, minha turma de Maragogipe, minha cidade natal, interior da Bahia. Nós vamos falar de doença não, de saúde de cavalo. Vamos falar de mais coisas. Falar, mas é isso aí. Eu acho que você foi feliz no seu comentário. Eu fico... Quando a gente tá aqui numa qualidade de podcast dessa, eu fico muito grato, porque a intenção da gente, desde o início que a gente lançou o podcast, era o quê, Pepe? Trazer conteúdo de qualidade de forma descontraída. Perfeito. Mas sem perder a essência. Perfeito. Vamos falar sério aqui, de vez em quando a gente brinca, pro pessoal também em casa não ficar com sono, a gente dá uma brincada. Mas informação, né, velho? Mas tem que ter informação. Quem tá em casa agora, o cara parou, pô. Chegou do trabalho, tomou um banho, ou tá correndo, fazendo culpa, ouvindo no Spotify. Vendo dois caras feios. Pra perder tempo? Pô, pelo amor de Deus, não. Pera aí, vamos trazer o doutor Eider aqui, vamos trazer o Léo aqui pra falar coisa boa, negócio de falar, ei, garupa, só aqui não tem graça, não tem que ser vocês, pô. Quem tem que brilhar são vocês, quem tem que trazer o conteúdo são vocês. E não fica grato, esse podcast top. Não percam essa essência. Eu acho que é por aí que vocês têm que ir mesmo. Essa linguagem descontraída e técnica ao mesmo tempo. Eu acho que é como a gente falou no início aqui. Às vezes, uma frase gira a chave de qualquer pessoa que cria. E o que vocês estão falando aí sobre nutrição é uma área extremamente importante do cavalo que não está dando a devida atenção. Hoje eu digo a vocês, a grande maioria dos cavalos atletas na Bahia são obesos. São obesos. Você acha que é... Aí eu vou entrar agora. Você acha que por conta disso... que acontece hoje tantos casos de problemas ortopédicos? Total. Pelo sobrepeso? Total, excesso de peso, animais que são presos antes do tempo, ainda potros, certo? São presos antes do tempo para o quê? Não tem formação articular. Exatamente, com certeza. A gente vê hoje lesões que a gente não via há anos atrás. Principalmente de potros. A gente vê hoje potros com um ano e meio, 2 anos já, animais que a gente tem que aposentar. A tentativa de precocidade, né? Doutor, vou fazer que é uma pergunta, muito forte hoje na raça. Pergunta polêmica. Você é a favor de potros em competição, exposição? Não, eu não sou a favor. Há muito tempo a gente fala isso, há muito tempo a gente vê isso, certo? Eu, como médico veterinário, eu não sou a favor, justamente por causa disso. A gente, graças a Deus, eu sou da época daquela correntinha do manga larga machador que se colocava na quartela para alçar. Não sei se vocês são dessa época, botava uma correntinha. Vai encartar. E aquilo ali, a quantidade de lesão que aquilo causava, a gente, sem brincadeira, eu cansei de aposentar potros de 1 ano e meio, com a lesão que nós chamamos de osteoartrite de quartela, que é chamada de ring bone, que a gente não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer na época. E a gente sabia que era por causa daquilo. Então, talvez essa busca desse animal perfeito, o quanto antes, é ruim. Exige demais de um animal que ainda não tem formação? Exatamente, exige demais de um animal que não tem formação. Nós precisamos daquele lance, potro tem que ser potro. Eu tive algumas oportunidades de sair, de ir para algumas áreas fora do país, na América do Norte, em que potros são realmente soltos, eles ficam soltos até 1 ano, 1 ano e meio.
Para quê? Para justamente esse Desenvolver, né? Desenvolver essa parte que a gente chama de tendão, ligamento, osso. O osso realmente tem que estar bem formado, realmente, para ele aguentar uma prova. A gente está falando de uma prova de marchador, é 2 horas e meia ali. O mesmo movimento. Mesmo movimento. É aquilo que a gente fala, às vezes a gente fala tanto da gente, quando a gente vê um menino, não, aquele menino ali é de playground. E o outro não, o outro é raiz, aguenta pau, aguenta tudo. Acho que às vezes acaba, no mundo do cavalo, sendo igual. Exato. Tu é o de playground, né? Olha pra minha cara. Me respeite, rapaz, sou da roça. Que rosa, velho. A gente vê, vamos dizer, não, o animal está vindo. Não vamos generalizar no machador, não. Estou falando de todas as raças, certo? Então, vamos dizer, o animal está vindo de uma competição, deu uma cólica na competição, o colega atendeu e veio para eu operar. Na triagem, a gente não consegue colher o líquido peritoneal dele pela camada de gordura que ele tem. A gente vê uma agulha 40x12, um catéter muitas vezes tem que ser utilizado, que é maior, porque você não consegue adentrar o abdômen por causa disso aqui de gordura. E o animal estava na competição. E a gente sabe que a gordura hoje é percussora de inúmeros processos inflamatórios. Inúmeros processos inflamatórios. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a nutrição, muitas vezes, pegando um gancho aqui da palavra que o Léo falou, que a gente vai falar aqui, quando a gente fala de anti-inflamatório, também é banalizada. A gente vê, você chega tinha um professor que era muito interessante, ele dizia que chegava numa fazenda, no Aras, o cara puxava ele e falava assim, venha ver minha farmácia. Aí eu mostrava a farmácia, ele pensando assim, eita, que aqui tem a bicho doente. E a gente é bonito, né, ver aquilo. E não, a gente tem que focar no cavalo, no animal bom. Bem-estar, no bem-estar dele. No bem-estar dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A prevenção, né? Eu costumo falar algumas vezes aqui, ele não gosta não, porque ele pensa que eu tô puxando sardinha pra ele, mas assim, no 4x4, não sei se o Léo já foi, mas acho que Thiago, que é o anterior, né? Thiago já foi. Léo ainda não foi não, mas a gente tá organizando. Aliano. Eu vejo um manejo muito bom quando se trata de bem-estar animal. Porque, assim, literalmente lá ele solta, os animais são criados soltos. Eu acho que deve ter em torno de 10 baias. Se eu vejo lá no normal, quando eu vou, 4 baias preenchidas é muito. Que são os garanhões. São 7 baias preenchidas e 4 vazias. É muito pouco para uma tropa de quase 200 animais, né? Os garanhões mesmo, não tem... Uma tropa de quase 200 animais. Então, assim, você vê animais super saudáveis, com score corporal muito bom, porque tem aquela parte que a gente abate muito aqui, que é a alimentação de pasto boa, né? Clima. Clima bom, né? A gente não conversou sobre isso, não, mas eu tenho certeza aqui. Eu não tô olhando para Davi. O índice de cólica de Davi lá é mínimo. Quase zero. Não lembro nem a última vez. E se tiver acidental, como a gente chama, que é o aceitável, né? Exatamente. O animal acessou sem querer um galpão, comeu uma ração que estava ali fechado. Não é uma induzida, né? Que é na baia, uma né? cólica induzida. Não é por estresse. Não é por estresse, entendeu? E quando você vê lá aqueles bichos tudo correndo pra cima e pra baixo, na liberdade, e sem, como vocês pontuaram aqui bem, afecção nenhuma, a farmácia do nome lá vira... Tem que olhar se não passa da validade os remédios. Isso reflete também no temperamento dos animais, né? Um animal dócil, um animal que você... Psicológico, né? Que você consegue acessar, um animal tranquilo de criança vir a montar, né? Tudo isso reflete. Concordo. Doutor, ele falou uma coisa aqui que eu peguei. Você falou que tem cólica por estresse? Total, exatamente isso. Hoje já se sabe que tem mais de 80 causas de cólica. Mais de 80 de causas de cólica. A gente imagina logo ração estragada. Infelizmente isso é uma máxima, né? Não trocou a ração, deu demais. O feno ferveu. O fermentou, né? Fermentou. Eu digo a você que, com certeza, a menor taxa de causa de cólica é por ração. Pra você ver como... Se a gente está falando aqui de trabalhos, realmente, certo? Então, assim, o capim é muito mais perigoso, um capim que que a gente chama de muita lignina, ou seja, é um capim tenro demais, muito grosso, passado do tempo para o cavalo, causa muito mais cólica. E uma coisa que é muito interessante, pouca gente acha, mas que, na minha opinião, aqui na Bahia, é o campeão de causa de cólica. Água. Privação de água. Tem cavalos que não bebem certo tipo de água. Tem cavalos que não toleram água muito fria ou água muito quente. E ninguém se preocupa com isso. Então, a maioria das cólicas que nós atendemos é por compactação, por privação ou consumo ruim de água. Água de baixa qualidade ou
De baixa quantidade. Baixa quantidade. A gente conversou até sobre isso uma vez, doutor Eider, a gente pontuou isso bem. Ele me falando, Léo, um dos grandes impactos nos cavalos que vai para evento é justamente a mudança de clima. O cavalo está acostumado a beber um tipo de água, uma temperatura de água ambiente, e quando vai para uma região mais fria, por exemplo, essa mudança de grau na água aí é um fator limitante da ingestão de água, de hidratação desse animal natural. Então, se o criador não estiver atento, ele não consegue perceber isso. Aí o professor falou que não, muitas vezes o pessoal até esquenta um pouco mais a água para trazer essa água para a temperatura que ele está acostumado a beber para esse animal vir. Vou fazer uma pergunta ao doutor aqui, já me permita. Lá a gente tem muitos casos de o Aras lá, a água é de cisterna. Então não tem cloro, né? A água é captada da chuva. Quando esses animais vão para a exposição, eles demoram para beber água. Não querem. E aí o pessoal fala muito. E eu acredito nisso. Queria saber se é mito ou é verdade. Mas é o cloro. Dizem que ele estranha o cloro, cheira. A água da Embasa é mais tratada, tem um cloro. Não estou dizendo que a água da Embasa é ruim, mas é diferente da que ele bebe lá. Perfeito. E ele estranha e dá trabalho para ir beber. A sua percepção é perfeita. Eu fui veterinário plantonista da Fenagro na época, Expo Rural, Expo Bahia, muitos anos. E tinha cavalos que tinham cólica por não conseguir beber aquela água. Águas realmente com muito cloro. Tem cavalos que não... O cavalo é altamente seletivo, mas também altamente adaptável. Ele vai precisar de um período para se adaptar àquela água. E isso aí tem que ter muito cuidado, certo? E muitas vezes você não dá esse período para ele se adaptar. Você já coloca ele em prova. Então você chega, você vê muitas vezes a preocupação é o quê? Vamos dar as medicações para ele entrar na prova. Ninguém sabe. Vamos ver a ração, vamos ver o capim. Todo mundo esquece da água. Esquece da água. Então a sua percepção é perfeita. A gente teve muitos problemas com a água do Parque de Exposição na época. Muitos problemas mesmo. Tinha gente que tinha que comprar água mineral para o cavalo, certo? Porque o cavalo não tolerava aquela água do Parque de Exposição por ter muito cloro. Então tem que ter muito cuidado com a água. E assim, muitas vezes você chega, poucos criadores vão ver o coxo de água dos seus cavalos. Poucos. Vê o da baia. Mas às vezes quando tá no pasto não vai ver. E tá aquele jeito. Rapaz, isso eu vi desde pequeno meu pai. Meu pai, ele chega na fazenda, ele desce, ele deve estar me vendo agora, ele desce do carro, vai na baia, bota a mão e cheira. Isso. Pra ver se a água dos bichos dele tá fedendo, se tá podre. Exatamente. Se a boia tá funcionando. Exatamente. Isso o homem é... Pois é. O parâmetro que a gente veterinário diz, né, que a gente aprende na universidade, que é o que é uma água ideal para o animal beber, é aquela que você chega no bebedouro do animal, você consegue lavar o rosto. Você consegue lavar o rosto nessa água, lavar as mãos pelo menos nessa água. Tá própria para consumo do animal. Então, Davi, você fala no lance da causa de cólica, então assim, água, vermes, velho. Muita gente tem um programa de desvermifugação de áreas ineficiente. Acha-se que só uma base de vermífugo vai dar resultado. Não é. Tem que ter um programa, tem que ter um acompanhamento médico veterinário para isso. Tem que fazer exame das fezes dos animais para saber que verme está atuando, muitas vezes. E é fácil. Controle sanitário. Isso, Isso é custoso. Isso é custoso, porque às vezes você tá jogando dinheiro fora mesmo. Você tá jogando dinheiro fora, você tá dando um vermífugo que não tá atuando em nada no que você tá querendo, nada mesmo. Não tá fazendo cócega no cavalo, você tá gastando à toa, achando que tá fazendo economia. Então você investe em alta nutrição, investe em alta genética, investe em altos medicamentos, mas a falha tá no simples exame de você acompanhar, né, o coprológico desse animal para ver como é que está a questão de resistência à verminose dentro da propriedade. Uma dúvida, doutor. Me permita. Vá, se jogue. Eu sempre trago esses casos da época que eu volto a falar que eu ainda não tinha acesso, conhecimento, porque eu acho que isso transmite a realidade de muita gente. A gente consegue levar informação. Antes a gente tinha a máxima do seguinte: comprou um cavalo novo é igual comprar carro, você troca o óleo, né? Aí quando a gente compra um cavalo, primeira coisa, dá o vermífugo, espera um tempo, aí 15 dias dá de novo, aí depois você começa a dar um suplemento, dar alguma coisa e tal. Isso faz sentido no contexto de ali o vermífugo ele vai agir limpando o que ele tem que limpar, a parte de verminose, e ele vai permitir com que os suplementos que a gente vai estar fazendo surtam um efeito melhor? Olha, o acompanhamento na compra do cavalo, eu costumo dizer que está se
valorizando muito mais a atuação do médico veterinário. Eu acho que hoje, como o valor agregado dos animais está aumentando, então a quantidade de problemas que está tendo em pós-vendas também está muito grande. Não só na parte musculoesquelética. Animais que você compra bem e não aguentam uma prova e já começam a mancar e você perde esse cavalo, como também na parte de saúde. Sim. Se a gente vai falar no geral, o seu pensamento não está errado, certo? Fazer o remédio de verme, ver o calendário de vacinação dele se está em dia, certo? Exame de anemia e mormo. Sim. Interessante, certo? Então, assim, fazer um remédio de verme, fazer um procedimento odontológico, com 15 dias repetir esse remédio de verme, e a partir disso aí você fazer o que você tem que fazer, perfeito. Mas se você quiser fazer o padrão ouro de compra, é você fazer um exame de compra e venda realmente. Perfeito. Porque o médico veterinário vai fazer um exame geral no seu animal. Então ele vai ver, ele pode, se for um médico veterinário que trabalhe dessa forma, como eu trabalho, ele vai colher as fezes do animal, vai fazer um exame extremamente simples, que é o parasitológico de fezes. Com uma semana no máximo, ele vai ter que verme está atuando naquele animal. Aí já vai entrar com o vermífugo correto, certo? A gente já vai promover, depois disso aí, a gente vai ver como é que está a parte musculoesquelética dele, se ele está mancando, se ele tem lesão, se ele pode ter uma lesão no futuro, até para você negociar de uma forma interessante esse animal, certo? E isso que eu acho que é interessante. Eu acho que e muitas vezes existe a barreira do custo. Sim. Todo mundo acha que veterinário é caro. Veterinário é caro, eu não vou chamar porque o veterinário vai custar, já. E todo mundo esquece de uma coisa. Você está fazendo um investimento, e o médico veterinário vai ser aquele cara que vai lhe assessorar nesse investimento. Vai lhe dar segurança. Exatamente. Eu acho que, cara, na verdade, você perdeu o que você investiu. Exatamente. Hoje, de forma profissional, na nossa assessoria, quando a gente faz uma venda, seja de qual valor o animal, é padrão, obrigatório. Não, eu indico sempre, mas é obrigatório o exame de anemia e mormo. Isso, até mesmo porque, como além de fazer assessoria de venda, também faço transporte. Então, até para viagem é obrigatório. Sanidade. Exato. Então, exame de anemia e mormo, sanidade do animal, cartão de vacinação, isso é obrigatório, é praxe. E o exame de compra é algo que eu, em todas as vendas, eu indico. Infelizmente, como o senhor mesmo pontuou muito bem, quando a gente fala do custo, algumas pessoas esbarram nessa barreira. Nem todo mundo quer, né? Nem todo mundo quer, porque é um valor talvez um pouco significativo, mas eu sempre pontuo nisso. Cara, é o cavalo que você está comprando. Exatamente. Então, o exame de compra, ele vai lhe dar segurança, porque assim, muitas vezes, eu procuro muito, você me conhece muito bem, atuar com um filtro muito maior, né? Então, vender cavalos, de fato, de pessoas que sejam honestas, que sejam confiantes, mas muitas vezes aquela pessoa que está vendendo o cavalo, ela mesma não sabe que aquele cavalo tem aquele determinado problema. Assim, é algo que está oculto. Enquanto você faz o exame de compra, você diagnostica e você pode tomar a decisão de comprar ou não e não ter uma surpresa. Isso que você está pontuando é perfeito. E eu já vi amizades, grandes amizades, amizades de irmandade praticamente, acabarem por causa de uma venda de um cavalo. É mesmo? Justamente por causa disso. Então, a importância é justamente disso. Quem estava vendendo não sabia do problema. Do problema. Quem comprou e quem vendeu. Quem comprou, não, eu confio em você. E aí, quando aconteceu o problema, aí me escondeu. E outro cara disse, eu não escondi, ficou naquela... E terminou-se a amizade. E tem aquele outro lado também contrário, né? Que o animal realmente não tem problema nenhum e ele chega na propriedade e ele desenvolve, por exemplo, a doença sensibilidade ao carrapato. E aí você quer colocar para quem vendeu. Entendeu? Exatamente. E aí vai o assessor, vai o vendedor. Lá é norma. Tem esses dois lados da moeda. Exatamente. Pode ser para quem for vender, sai com exame. Exatamente. Tem que ter, justamente por causa disso, que é uma segurança para quem está vendendo e para quem está comprando. E eu pego muitos casos dos clientes lá no 4x4. Fala, não precisa não. Eu vou pegar com ansiedade de pegar o animal. Fala, não, aqui você comprou, tem um procedimento, vai fazer o exame. Não tem, às vezes, como é do lado, o cara pode pegar na mesma região. Eu falo, não tem problema, você pega amanhã e eu mando o resultado do exame para você. Isso assim gera confiança no Aras 4x4. Não é porque você garante, não. Ó, aqui é um jogo aberto. A minha intenção é lhe vender aqui e virar referência para quem quiser vir comprar também. E outra saber coisa, que a gente trabalha. Outra coisa importante é que o exame de compra, muitas vezes, ele vai mostrar.
Uhum. Ele vai mostrar aquilo que ela... E assim, não vai barrar a compra, não. O médico veterinário que entra nessa celeuma, infelizmente, ele está trabalhando errado. Sim. Ele vai falar se é animal de baixo, médio ou alto risco de compra. E quem vai tomar a decisão é quem tá comprando. Exatamente. Perfeito. Eu já tive casos que eu cheguei pro cara e falei assim, olha, alto risco de compra, tá aqui a lesão, tal. Ele pode ter uma segunda opinião? Pode. Outro colega fez a mesma coisa. Ele olhou pra minha cara e falou assim, eu vou comprar. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Esse cavalo é meu. Eu olhei pro cavalo e quero. Acabou, meu E amigo. acontece muito, viu? Muito. E assim, até para diferenciar para as pessoas que não sabem, o exame que a gente fala que é padrão obrigatório, que a gente sempre faz, que é o exame de anemia em mormo, que são doenças pandêmicas, né? Endêmicas. Então, é algo padrão, é algo que o custo ali é fácil, é barato. Então, isso são exames obrigatórios que a gente não deixa de fazer em hipótese nenhuma. Já o exame de compra, ele é opcional, porque o custo é do comprador e é um custo elevado. O exame de anemia em mormo é um custo do vendedor, mas o exame de compra é um custo do comprador, um custo um pouco mais elevado. Para quem não sabe... Ia pedir até para o doutor Eder ele explicar o que compõe o exame de compra. Isso. E para quem não sabe, a grosso modo, vou explicar de uma forma que o pessoal vai entender em casa. Exame de compra é basicamente aquilo que a gente faz no carro, a vistoria cautelar. Perfeito. Que descobre tudo que tem no carro. O exame de compra a vistoria cautelar do cavalo. Exatamente. O exame de compra hoje consiste nesse exame geral, clínico geral, certo? Que muitas vezes a gente pede exames laboratoriais, exame de sangue, esses exames, tal. O exame consiste ele aprofunda-se mais no cavalo atleta, no exame musculoesquelético. Então a gente faz um exame ortopédico nele. Ultrassom, raio-x? E aí a gente faz o exame clínico primeiro, vê se ele tem algum aumento de volume, alguma região que mereça uma atenção melhor, faz umas flexões e ele mancando com essas flexões, a gente parte para o raio-x e ultrassom. E muitas vezes também o proprietário pede para fazer endoscopia, abrir a boca do cavalo, ver se tem algum tipo de fratura, de dente, tal, que a gente chama de exame mais completo. O exame de compra hoje, como eu digo, é um investimento que se você for pegar hoje o valor do exame de compra de médicos veterinários do Brasil todo, ele gira em torno aí de 5 a 10% do valor total desse cavalo. Então né? Sim. Eu já vi clientes falando assim, poxa, não sei fazer exame de compra. Quanto foi o cavalo, velho? 300 mil. Você vai fazer exame de compra, velho? Você vai fazer exame de compra num cavalo que custou 300 mil reais. Você está se preocupando com 3, 5 mil reais? Compra um carro, paga 10 mil de seguro. E assim, o exame de compra a gente pode falar que é uma consulta, né? Funciona como um check-up do animal, daquele animal ali. A partir dali, não, ó. Esse check-up, dependendo do valor agregado do animal, esse check-up tem que ser feito periodicamente. Então, gera um protocolo ali realmente de começar, né, um acompanhamento real da sanidade e da saúde desse animal. Você vai ter garantia que até no céu da boca do cavalo tem ou não tem alguma coisa. E você vai poder comprar e tomar decisão. E assim, dando uma atenção que o senhor falou, que é algo que eu dou muita atenção e faço muito com um grande parceiro que eu vou falar. Às vezes a gente se preocupa com o que a gente falou do estresse, vermífugo, mas tem outra causa também que muitas vezes o animal não engorda, que é a questão de boca, né? Que a gente já tratou aqui com outros veterinários da parte de odonto, e tem 2 grandes parceiros que fazem isso, que é Vitor Azevedo e nosso amigo Ramon Santana, que fazem muito bem feito. E tem essa particularidade também, às vezes o animal tá com o famoso dente de lobo, tá com pontas, fazendo úlcera na boca. Estomatite. Inclusive, essa medicação, o Equiflan, ele serve para essas úlceras da boca que são causadas por... Com certeza. Causa anti-inflamatório do mesmo jeito. Você pode fazer pós procedimento odontológico se tiver muitas úlceras, pós-extrações também. Sim. Extrações dentárias você pode fazer também. Ainda a pastinha ainda alivia o machucado. Um chicletinho de tutti-frutti. Gostei. Pra tapar ali a secreção. Não, é perfeito. Serve também do mesmo jeito. Bem, bem legal. Porque, de fato, é uma questão que impacta na engorda do animal, total. Na melhoria do score corporal. Na hora que eu falei aqui, você faz o vermífugo, faz o procedimento odontológico. Sim. Porque é de suma importância. Eu comecei a trabalhar com odontologia aqui
Em 2007, O senhor também faz? fazia mais. Hoje em dia tem gente lá na equipe que já faz mais do que ele. Mas lá Fale o faz. nome também. Fale o nome da pessoa da equipe. Doutor Leonardo, lá que trabalha É uma com ele. doutor Leonardo também. Do que eu falei de Ramon, falei de Vitão. Vitão e Ramon são dois amigos, dois parceiros da gente, pessoas de profissionais de mão cheia. Eu vi os dois crescerem na odontologia equina, porque em 2007 eu saía de casa, segunda eu não tinha dia de voltar. A quantidade de dente de procedimento odontológico que eu fiz na Bahia era muito, e assim, a gente via exatamente os índices de cólica descerem. Exatamente o que você falou, é perfeito. A oclusão dentária é exatamente a mastigação do capim. Quanto mais o capim for triturado para dentro do cavalo, menor a chance de cólica. Isso também é uma coisa também que, quando chegou na Bahia, diminuiu muito a incidência de cólica. Porque o procedimento odontológico é de suma importância para o cavalo. Bacana, velho. Que aula, vamos. Rapaz, é uma aula, velho. Pessoal, você que está em casa, assistindo essa aula aqui do Dr. Eider junto com o Léo da UCB Vet, aproveite, clique em se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, segue a turma toda, segue lá a Clínica do Rancho, segue o UCB Vet, segue Garupa Machador e segue o 4x4. De quebra, fazer um agradecimento especial aqui ao nosso Rodrigão da Axia Publicidade, que está aqui hoje com a gente. Tá sempre nos auxiliando aí em todos os Nosso eventos. gerente de marketing. Tá sempre com a Bota a gente. cara aqui, pô. Vem pra cá pra frente da câmera. O homem é um fenômeno. Tá vendo que não é só eu? Tá vendo aí? Tá nos bastidores. Você tava dizendo que não ia falar nada e deu um show aqui. Deu show. Mas é muito interessante o pessoal que tá em casa saber os bastidores, né? Brunão, que tá ali também atrás das câmeras auxiliando a gente, assim como o Rodrigo da Axia. E o pessoal só vê a gente aqui apresentando, mas por trás existe, assim como você falou, também de sua equipe. Uma equipe, né? Aqui também é uma equipe, então, obrigado de verdade, pessoal. E curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque é importante pra gente. Toda segunda-feira, às 19 horas, eu e Garupa Machador, nós precisamos de vocês. Então, ativa o sininho, porque 15 minutinhos antes de a gente entrar no ar, o YouTube vai lhe avisar. Beleza? E tem também aí, né? Dando uma préviazinha, que a gente vai ter sorteio também, né? Vai ter Participar aí. sorteio, vai ter sorteio. Gostei. Vai ter sorteio. Eu posso participar? Brunão vai mandar agora um QR Code aí na tela. A gente vai lançar o QR Code, vocês vão entrar no grupo e no grupo do Podcast Machador vai ter um sorteio de alguns produtos da UCB Vet. Então, clica aí na telinha aqui no QR Code embaixo. Entra no grupo. Lá no grupo vai ter as condições de como é que vai funcionar esse sorteio, beleza? Valeu. Pepe, você tem alguma coisa para falar? Eu tenho uma pergunta. Tá, já passamos, voou aqui 1 hora e 5 Tu já quer ir embora? Não quero ir embora, não. Quero perguntar ao homem aí. Fique à vontade. Tá por Então é sua o seguinte, conta. lá, assim, todo Aras tem doenças, tem causas, acontece muitas coisas lá. Uma das coisas que tem acontecido é a diarreia nos animais e tem um produto, inclusive, já vou puxar a sardinha logo para o CB, que me corrija se eu estiver errado, que é o Cursotrate, certo? Mas eu queria saber, não só da medicação, quais são os efeitos, quais são essas causas, o pessoal que às vezes está em casa tem esse mesmo problema, diarreia em potrinhos, o potro está com diarreia, o porquê isso acontece e como é que se trata isso? Isso aqui, essa parte de neonatologia equina é outra área também que cresceu bastante e é uma coisa hoje interessantíssima, porque existe hoje profissionais gabaritados. Vocês tiveram aqui o podcast com a doutora Carol Medeiros, né? Isso mesmo. Um abraço, doutora. Fenômeno, um abraço, doutora. Então, com certeza, é uma área que cresceu muito e que na minha época não era, né? Eu posso até dizer já assim, minha época, porque, como eu disse, eu vou fazer já praticamente 25 anos trabalhando com cavalo. E uma coisa que a gente vê, muitas vezes, a gente tratava o potro como um cavalo pequeno, e não é, né? Então, muitas vezes a gente fazia isso. Deu diarreia, medicação, antibiótico e tal. E não é isso. A gente tem que ver realmente a causa dessas diarreias. Geralmente o que nós vemos, Davi, desses potrinhos com diarreia é falha de imunidade. Então são aquelas éguas que não têm um colostro de uma forma interessante que passe uma imunidade interessante para esse potro.
tá? Então é bom e interessante você ver como é que está a imunidade desse potro. Já existem testes rápidos para você ver e você tratar de acordo com aquilo. Então, plasma venoso, plasma hiperimune, que nós chamamos, é muito interessante. Carvão ativo, muitas vezes você consegue solucionar uma diarreia só com um carvão, ou seja, é uma substância, uma substância adstringente, ou seja, ele vai absorver as toxinas e vai liberar, certo? Então, geralmente... Mas não é carvão mesmo. Não. Pelo amor de Deus. Não. Carvão ativado. É importante. Carvão ativado ou carvão ativo. Explique, doutor. Daqui a pouco ele tá comendo carvão aí. Eu sou potro? Daqui a pouco eu venho aqui comer uma acarajé da onda de barriga. Não, com o dente todo preto. Tá lambendo carvão. Não. É muito tamanho envolvido. Não, é o carvão ativo e tem até medicações humanas mesmo. A base de carvão ativo, tá? Justamente para isso, para causas de diarreias inespecíficas. Mas o que a gente vê muito isso, Davi, é isso. Eu acho que, se por acaso você estiver tendo muito, eu acho interessante chamar um colega lá, especialista nisso, para ver exatamente a causa. Geralmente pode ser isso. Então, éguas que no terço final de gestação, não estão tendo uma nutrição interessante, alguma coisa, algum tipo de mineral, e isso não está passando para o potro uma imunidade interessante, certo? Então é bom você ver isso aí. Massa. E principalmente nas primeiras semanas de vida, né? Uhum. A gente fala assim que a maioria das afecções quando acontece nesse primeiro período é realmente a gente fala que aquele animal não recebeu, né, uma transferência de imunidade passiva eficiente. Então, sempre, a gente, quando trabalha na clínica, a gente vai fazer uma visita numa fazenda, num aras, o que for, a gente sempre associa a questão da doença que está acontecendo ali ao manejo. Geralmente, né, 90% é manejo. Então, sim, a gente tem que fazer essa correção, né, a profilaxia, onde a questão da imunidade das fêmeas, né, das mães, das matrizes, que é o ideal, né, de a gente fazer. E aí faz protocolo de vacina, de prevenção direitinho, que acho que até foi comentado no outro podcast aí, sim, que ela comentou muito bem sobre isso aí. Né, porque no mamífero, né, só para o pessoal de casa, né, que não consegue entender assim muito bem, essa transferência de imunidade passiva que a gente fala é porque o animal, quando ele nasce, ele é imaturo imunologicamente falando. Ele não está pronto, aquele sistema imune dele, para formar anticorpos contra as bactérias e vírus do ambiente. Só que a perfeição de Deus é tão grande da natureza, né? Deus permitiu o quê? Que essa fêmea tem esse contato prévio com bactérias e vírus no ambiente, né? E ela construa anticorpos ali para combater, e ela vai, através desse primeiro leite, que é o colostro, passar para o filhote dela. Então, esse filhote nunca teve essa exposição a essas bactérias e vírus, mas ele já tem esse anticorpo, porque ele mamou o colostro, absorveu esse colostro lá a nível de intestino, e ali está circulante no organismo dele, que vai dar essa proteção a ele inicial ali de 2, 3, 4 meses, que vai dar tempo de ele fazer o sistema imunológico dele maturar, ficar maduro, para a partir daí que ele já está tendo esse contato também com esses vírus e bactérias, ele passar a produzir, né, esse anticorpo e passar a se defender por conta própria, né, desses Pra quem não queria falar, tá dando Era tirou a palavra da minha boca. Era chave. Não. Era chave. Aí nessa caneca tem água ou sopa de letrinha? É só água, gente, é só água. Vocês precisavam ver esse homem aqui, gente, antes de começar o podcast. Aí teve que quase amarrar na Não, gente, mas não. Deixa só, doutor Eder. Só defendendo, né, o ambiente aqui, pô, parabenizando também, muito bacana. Realmente, ó, pessoal, quem tá aí de casa que não sabe, não é nada combinado, é bate-papo mesmo. Então, assim, a gente acaba que esquece da câmera. Eu só tô lembrando da câmera porque vocês estão falando. Aí, quando lembro, eu fico nervoso. Mas de antemão, realmente, parabéns. É um bate-papo mesmo, é muito legal. Teve alguma coisa ensaiada aqui? Não. Realmente, pessoal, ó, tanto que eu esqueci da câmera. Mas aí tudo bem. Pô, top. Mas parabéns pra você pela atuação. Obrigado pela parceria, pela dedicação. Foram meses aí de negociação. A gente sabe o tamanho da UCB, né? Hoje é uma, como você falou, uma empresa centenária. Uhum. Então, a responsabilidade que a gente, enquanto podcast, né? Enquanto projeto aqui tem de receber um patrocínio desse é grande. Então, a gente fica feliz e grato à UCB Vet e a você por confiar na gente, e parabéns pela atuação de hoje aqui, porque você falou muito bem. Foi boa, brilhante. E conseguiu passar todo o conhecimento. A doutor Eder, não vou nem falar. Não precisa nem dizer, né? Não precisa nem dizer, porque esse cara aí... Pelo amor de Deus, né? O cara é um fenômeno. Obrigado por ter vindo aqui, irmão. Obrigado a você. Obrigado de verdade. Obrigado a vocês, parabéns mais uma vez. Não canso de parabenizar. Isso aqui, isso é importante.
Você não sabe a importância que vocês têm no campo, da pessoa que está no campo, a carência que o pessoal tem que ter no campo. Você não sabe a importância disso aqui, desse bate-papo. Por favor, continuem. O nível de convidado de vocês sempre muito, muito, muito interessante. Pessoas atuantes, realmente. Então, parabéns mais uma vez e eu estou à disposição. Sempre que precisar, meu nome é pronto. E é verdadeiro. E eu também agradecer ao professor Eider, né? Assim, como eu já falei desde o começo, é um cara que sempre manteve as portas abertas, né? Não só eu, Léo, CBVET, mas o Léo mesmo, veterinário. Então, assim, todo veterinário que está se formando aí, veterinário que está no campo atuando, tiver qualquer necessidade de curso, de treinamento, de dúvida mesmo, de bater um papo, sabe, cabeça, de, poxa, estou com esse desafio aqui no campo, é professor Eider, professora Márcia lá, Tinoco, não é clichê, não é um papo clichê, realmente são... Eu acho que eu percebo lá que eles têm fome mesmo de estudar, de aprofundar, de descobrir, de desafio, né? Então, toda vez que eu ligo para professor, e quando eu falei disso aqui mesmo, eu disse, meu filho, na hora, minha agenda tá toda doida aqui, até... Aí e assim, né, na responsabilidade de a gente gravar, e eu falando assim, professor, sexta-feira, né? Tá certo mesmo, né? Léo, até agora, tudo certo. Aí sábado, professor... Tá ativo ainda? Não, Léo, tá certo. Aí, não, ó, aí como você falou que queria antecipar, vamos tentar, pronto. Então, é realmente super solícito o pessoal lá, né? A questão de curso também, a gente pede, ô professor, o pessoal tá pedindo muito a questão de um curso sobre feridas, né? A gente fez até um recente, o professor fez até um lá, a doutora Márcia fez, sobre a questão de feridas, o que tem de mais moderno, né, no tratamento de feridas. Então, assim, capta muito produtor, um criador, capta muito veterinário. Então, eles fazem um trabalho muito bacana mesmo nesse sentido. Parabéns pelo trabalho, Clínica do Rancho. É isso aí. Obrigado. Então é isso. Vamos embora? Vamos embora. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Queria deixar aqui um abraço para a Clínica do Rancho e para a UCBVET, Saúde Animal. Então, o programa de hoje é dedicado a vocês. Muito obrigado pela parceria. Brunão, abre a câmera aqui para todo mundo. Vamos fechar esse programa de uma forma diferente, com a mesa toda aqui. PP. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado. Eu que lhe agradeço. E, gente, vamos falar junto, PP? Bora. UCBVET, Saúde Animal. Tu falou sozinho porque eu não sabia o que era pra falar. Mas valeu, turma. Valeu, turma. Então fala de novo, bora. UCBVET, Saúde Animal. Valeu, turma. Até a próxima segunda. Se Deus quiser. Abraço. Valeu.